A nossa reunião hoje tem o agrado de receber mais uma vez o nosso doutor Leonardo. Ele está passando alguns dias conosco e dizem, dentro da doutrina espírita, que férias e folga são de caminhos diretos para o inferno. Como nós temos muita estima ao doutor Leonardo, quando ele disse, eu vou, eu digo, já vai falar. Não precisava dizer que vinha passar esses dias. E também temos uma boa notícia. Há meses, nós abordamos a questão dos distúrbios de natureza psicológica, psiquiátrica, que têm assaltado a sociedade. Em realidade, a cada dia, esses sintomas, esses problemas, essas dificuldades emocionais têm se tornado mais chocantes, mais graves. A onda de crimes, a onda de perturbações psicológicas, de desinteresse pelos valores éticos da vida, tem crescido de uma maneira desordenada. Nós estamos programando para dar continuidade às nossas atividades de atendimento psicológico, de terapia para ansiedade. Eu sei que ninguém aqui é ansioso, que Deus me perdoe, mas nós estaremos dando continuidade às nossas aulas, naturalmente obedecendo a uma nova programação. Queremos discutir os detalhes amanhã com o doutor Leonardo e já temos um pré-programa para, a partir de agosto, que, como o nome dizia, é um mês de muitos prazeres, de muitas alegrias. No Brasil foi um mês de muita felicidade, morte de Getúlio Vargas, morte, e então nós vamos falar de ressurreição. Enquanto os outros falam de consumpção, nós falamos de alegrias. Enquanto os gentios choravam Jesus na tumba, os cristãos alegravam-se com ele fora da tumba. Então, nós nos alegramos pela oportunidade de redimir-nos, de superarmos os nossos tormentos, os nossos dramas. Então, nesta noite, o doutor Leonardo vai também brindar-nos com uma das suas palestras, uma que fará parte do nosso currículo a partir do mês de agosto, quando apresentaremos aqui a continuidade dos nossos trabalhos. Sem mais delongas, que ouçamos. Queridos amigos, queridas amigas, tantos que estão presentes, quanto que estão pela internet, que nós possamos ficar em paz hoje, agora e para sempre. Primeiro, agradeço sempre o carinho, o amor que eu recebo junto com a Paola desta instituição, as portas abertas que possibilitam o nosso trabalho, que de certa forma, já dando continuidade à palestra que o Divaldo começou, é uma oportunidade de redimirmos as nossas trajetórias e nos entregarmos a uma causa maior, que é a causa do bem. Nesse sentido, a ideia que nós havíamos combinado é que pudéssemos e possamos falar um pouco sobre o que é normalidade, o que é paranormalidade, o que é mediunidade e o que é adoecimento. Pensarmos, então, na diferenciação desses 4 tópicos tão importantes, mas não com uma visão cientificista apenas, e sim com uma visão profunda que a doutrina espírita, ao longo desse tempo, vem nos proporcionando, aclarando as nossas visões. Então, eu me recordo de uma palestra que fui fazer em uma sociedade psicanalítica, e eles me pediram para falar sobre felicidade. Então, era uma palestra de psiquiatria, tudo mais, e eu fui falar de felicidade num espaço com vários psicanalistas. E foi curioso porque quando uma amiga soube que eu tinha aceitado o convite, ela falou assim: Léo, você é corajoso ou é ingênuo? E eu achei interessante aquela questão, porque quando eu estava falando,
eu vi que não só estavam psicanalistas presentes, mas estavam muitos filósofos, muitos sociólogos. E eu, apenas um psiquiatra, fui falar de filosofia, fui falar de um bocado de coisa para gente muito mais inteligente do que eu, né? E com muito mais sapiência. E quando eu acabei, que começaram a fazer as perguntas, ele falou assim, olha, eu fiz doutorado em tal coisa da filosofia. Aí eu me lembrei da amiga e falei em público, olha, peço desculpas, eu acho que eu não sou corajoso não, acho que eu sou ingênuo. Estou introduzindo isso porque falar desses temas, né, ao lado do professor Divaldo, sempre é um pouco de ingenuidade também, né? Não é só coragem, é um pouco de ingenuidade. Então, nessa perspectiva, como ele sempre está aqui com vocês, qualquer ponto, ele vai, na sutileza que ele tem, na educação que ele tem, ele vai, então, me corrigindo, me falando, ó, Léo, esse ponto específico desse fenômeno, né, porque você estuda intelectualmente, né, e eventualmente tem alguns patos com você, mas eu vivencio isso além de estudar. Então, obviamente, que tem coisas que a lente da razão não consegue captar e a lente da experiência precisa ser acionada. E digo não só como médium, potente que ele é, mas também como um grande conhecedor da doutrina espírita. Nessa perspectiva, já pedindo caridade de vocês, né, para que a gente possa aprofundar essa temática, é provável que a gente não consiga falar sobre essa temática toda hoje. Mas me parece que nós podemos desdobrar, né, já que nós temos aqui a possibilidade de estar com vocês com uma certa frequência, uma certa regularidade mensal. É isso que nós combinamos, de que pudéssemos ir desdobrando essas temáticas, que nos remete ao século XIX. Vamos especialmente fazer uma releitura, uma relembrança de muitas coisas que aconteceram, muitos fatos que aconteceram no século XIX. E, na atualidade, para nós, acaba ficando como se fosse uma história de quadrinhos, uma história bonita de se contar, mas uma história fantasiosa que talvez não tenha acontecido e talvez seja um conto das pessoas que querem defender uma fé. Mas que, na verdade, são fatos, são fenômenos, são coisas que, de fato, aconteceram em uma abundância naquele período, mas que, de certo modo, acontece em um nível menor entre cada um de nós. Nem todos temos a potência mediúnica, nem a potência anímica, que alguns dessas pessoas têm, mas todos nós temos, num grau maior ou num grau menor, essas possibilidades, mas nem nos apercebemos de como elas estão presentes no nosso dia a dia, porque nós estamos, às vezes, no piloto automático, no automatismo dos nossos dias. Nesse sentido, sempre me questionam qual o motivo de nós estarmos passando por tantos transtornos de ansiedade, pelos números tão elevados de depressão e transtornos da psiquiatria. E eu fico pensando nas várias causas, e de tempos em tempos, sempre aparecem livros muito bem escritos, que tentam, digamos assim, traduzir conceitos de artigos científicos para o público geral. Atualmente, um livro muito bom vem a Lumen falando sobre a geração ansiosa. E um dos pontos mais levantados pelo livro é a questão do uso de telas. E como o uso de telas do smartphone, da televisão, do computador, várias telas que nós temos, né, do iPad, do tablet, eles podem, então, deteriorar a nossa saúde mental. E, eventualmente, quando aparece algum fato tentando explicar, né, a gente fica preso a esse fato, sem nos apercebermos que esse fato traz algo mais profundo. Quando nos desconectamos da vida social e nos conectamos a uma vida virtual, de certa forma, essa desconexão da realidade traduz uma desconexão pessoal que nós estamos. E aí o uso das telas excessivamente, de fato, é um dos pontos muito levantados como um fator de prejuízo. Porque enquanto a pessoa está na tela, enquanto o jovem está agora, inclusive, fazendo várias apostas na tela, porque agora o shopping, a casa de aposta está na nossa mão, com um poder de adicção muito maior e com um poder de propaganda entre os jovens muito grande, trazendo uma grande problemática para a saúde mental. Então, de fato, o uso de telas traz, sim, um agravador, um agravante, traz, sim, um fator que aumenta, que potencializa. Mas seria
um tanto quanto simplista nós pensarmos que um único fator desse, que é externo, consegue explicar um problema tão profundo interno. A problemática está no nosso ser. E quando usamos as telas de uma forma excessiva e de uma forma que nos aprisiona, é porque dentro de nós já estamos ou aprisionados em uma perspectiva materialista, ou estamos desconectados do divino. E acaba uma coisa levando a outra. Quanto mais nós ficamos aprisionados a uma perspectiva material, mais ficamos também desconectados de uma visão espiritual da existência. E, como consequência, vamos vivendo uma vida automática, vamos vivendo uma vida massificada, sem um aprofundamento interessante, saudável nas nossas emoções. E aí, o uso excessivo acaba traduzindo a falta de conexão pessoal. Mas, além dessa perspectiva filosófica, há também uma questão prática. Nenhum fator consegue explicar sozinho, dizem os estudos da psiquiatria, da prevenção à psiquiatria, que nenhum fator consegue explicar sozinho mais do que 25% do porquê uma pessoa adoece do ponto de vista psiquiátrico. E essa visão vem em total consonância com a doutrina espírita. Porque alguma pessoa diz assim, ele adoeceu por causa de uma obsessão. Mas numa visão espírita, esse fator obsessão, ele traz dentro dele outros fatores. O fator reencarnação, o fator de desconexão íntima. Então, esse aparente fator obsessivo, que a gente bota às vezes como sendo algo fora de nós, na realidade traz dentro dele uma série de outros fatores. E Allan Kardec muito bem traz a visão de sermos obsessores de nós mesmos, que a gente pode chamar de auto-obsessão, e que antes mesmo das teorias psicanalíticas, e das teorias psicológicas vigentes descreverem o termo neurose, para poder diferenciar neurose de psicose, Allan Kardec traz esse conceito de auto-obsessão, de obsessor de si mesmo, estudando as obsessões externas. Porque, no final das contas, essa obsessão externa só é possível por causa de uma obsessão íntima. Então, perceba que mesmo que a gente pegue a visão espírita e pegue um fator como sendo um fator preponderante em um caso de adoecimento, esse fator ele não está sozinho. Junto dele vem outros fatores, a desconexão pessoal, a auto-obsessão, os problemas reencarnatórios, os dramas que vivenciamos em outras existências e que às vezes vivenciamos nesta existência. Então, de uma visão profunda do Espiritismo, dizer que um problema é obsessivo traz no bolo e no bojo dessa afirmação uma série de consequências que nós, às vezes, espiritistas, nem nos apercebemos. E aí simplificamos demais essa teoria, essa doutrina tão profunda, e às vezes a ideia de simplificar é porque a gente poder angariar mais adeptos. E essa não é a proposta, pelo menos não a proposta que eu tenho enquanto palestrante, por exemplo. A proposta é de que cada palestra seja para mim um aprofundamento em mim mesmo. E, como consequência, cada encontro possa também trazer algo de mais profundo para que as pessoas que estão junto de nós possam ir indo junto nessa viagem. Senão as coisas perdem um propósito. Senão ficamos tão massificados quanto qualquer outra doutrina, quanto qualquer outra proposta. E tornamos o nosso espiritismo um espiritismo materialista. Por quê? Porque ficamos preocupados numa visão expansionista de números de encarnados. E toda religião, toda doutrina que fica preocupada demais com o fruto na terra, provavelmente está entrando em uma visão materialista escondida numa ambição espiritualista. Obviamente que quanto mais pessoas a gente conseguir despertar a dúvida, despertar o interesse, tem um objetivo muito profundo, mas que por trás disso não fiquemos massificando e massificados na nossa proposta. Então, mais do que 25%, nenhum fator consegue explicar. Essa tela
excessiva fala também de um processo auto-obsessivo. Essa obsessão pelas telas, digamos assim, no conceito espiritista, fala também de uma auto-obsessão, de uma neurose que nós estamos vivenciando dentro de nós. O termo neurótico, porém, foi ficando na história, e hoje as teorias psicanalistas ainda usam, mas a psiquiatria vai abandonando o termo porque era genérico demais e vai tentando classificar em diversos transtornos, como a ansiedade, a depressão, os transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, uma série de outras denominações mais específicas. Mas toda essa introdução para podermos pensar que talvez o problema que estamos vivenciando hoje não começou com o advento da internet. Talvez a internet potencializou. Que talvez o problema que estamos vivenciando hoje não seja com o advento do smartphone. Talvez o smartphone potencializou. Que talvez essa problemática comece em uma batalha que, sem querer, porque nós nos distraímos do objetivo principal, que era destruir o materialismo, destruir o egoísmo, destruir o orgulho. Essa era a visão principal de Allan Kardec. O objetivo do Espiritismo não é guerrear contra doutrina nenhuma, mas é matar o materialismo, porque o materialismo vem como consequência dele o egoísmo, o orgulho, o apego às coisas transitórias. Nesse sentido, quando nós nos distraímos desse objetivo, nós, sem querer, estamos materializando ou deixando o espiritismo meio que materialista e as religiões meio que materialistas, porque não são capazes de modificar a vida das pessoas. Assim, eu penso que a problemática atual dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos de ansiedade, começa quando, no século XIX, a batalha entre a visão espiritualista e materialista, uma batalha de ideias, não uma batalha de corpo, mas uma batalha de ideias, que vislumbra não expandir o número, mas vislumbra aprofundar qualitativamente a nossa visão em torno de nós mesmos, construindo o edifício do Espírito, o reino dos céus dentro de nós, foi sendo perdida no campo científico, foi sendo perdida nas academias. E, deliberadamente, hoje posso dizer com total tranquilidade, deliberadamente, qualquer estudo que falasse de uma possibilidade espiritualista era silenciosamente retirado. Então, os pesquisadores da ciência que estudaram aspectos científicos outros que não fossem espiritualismo, a teoria deles continua sendo estudada. Mas a ciência não fala desses outros aspectos que estudaram. Por exemplo, quando observamos Alfred Russel Wallace, um dos paralelos que estudaram a teoria evolucionista, que acaba trocando cartas, correspondências com Charles Darwin ou Charles Darwin, ele se torna uma pessoa que estuda, professa essa visão espiritualista, mas nós não falamos dessa obra espiritualista. Por exemplo, o Arthur Conan Doyle, médico e escritor, não era bem um cientista, porque nem todo médico é um cientista, embora o médico se utilize do campo científico, mas o fazer médico é uma arte, né? A clínica médica é uma arte, digamos assim. Então, o Arthur Conan Doyle, artista que era da medicina, se torna um artista da literatura e cria ali o Sherlock Holmes, e fica famoso, né, com o Sherlock Holmes. Mas a obra, a história do moderno espiritualismo, está banida da literatura do Arthur Conan Doyle. E isso eu tive a oportunidade de ver em pessoa, quando fui em Londres. O meu irmão mora lá. E eu fui no museu do Sherlock Holmes, que é a antiga casa, né, uma das casas, não sei se foi o tempo todo, mas uma das casas do Arthur Conan Doyle. E então a gente vê tudo sobre Sherlock Holmes. E de propósito, né, eu e meu irmão nos perguntamos para a pessoa: olha, teve uma fase aí que o Arthur Conan Doyle ele estudou espiritualismo. Tem até um livro, né, chamado A História do Moderno Espiritualismo. Eu não encontrei aqui para vender. Tem tanto livro de Sherlock Holmes, mas esse
E aí o inglês, muito sério, sisudo, foi nos enxotando da loja, falando assim, ele ficou meio louco no final da vida. Todo mundo que foi estudar alguma coisa foi rotulado como louco, ou como menos inteligente, como meio burro, porque, afinal de contas, quem é muito inteligente, na visão materialista, não precisa de Deus. Quem é muito inteligente, na visão materialista, precisa apenas de um conceito cientificista. E esse conceito cientificista não tem sido capaz, é isso que eu quero dizer, não tem sido capaz de dar um propósito maior para as nossas almas. Não tem sido capaz de dar um propósito maior para a vida humana. E, como consequência, paulatinamente, as pessoas vão ficando desesperadas. Porque, no dizer de Viktor Frankl, o desespero é a presença do sofrimento na ausência do propósito. Quando nós não temos propósito na nossa vida, quando bate um sofrimento, nós nos desesperamos. Mas quando nós temos um propósito, e ele exemplificou muito bem isso, quando tem um propósito, nós aguentamos os vários comos da vida, e aí o propósito que o espiritualismo nos levanta é um propósito muito profundo, porque é um propósito que consegue persistir ao longo do tempo, mesmo que a matéria venha a ser sucumbida. É um propósito que está no espírito e, como consequência, o ideal não é mais erigir templos de pedra, mas é erigir o templo do Evangelho, disse Jesus, no próprio coração, no diálogo com a samaritana. Esse propósito, ele é imortalista, ele dura, porque por mais que a igreja fisicamente possa ser destruída, o conteúdo espiritual permanece. E esse é um critério que eu queria pensar com os senhores. Ao longo dos tempos, desses quase 200 anos que nós estamos falando, muitas teorias foram surgindo para poder tentar explicar o psiquismo. No ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da ciência oficial, como já falei, ganhou o materialismo. Digo sem nenhum pessimismo, é realismo. Enquanto professor da Universidade Federal de Pernambuco, há 10 anos já, e enquanto médico, então estando na formação acadêmica há alguns anos, eu nunca fui apresentado a uma visão profunda de espiritualidade. Nunca, de espiritualismo. Ao contrário, como eu já era espírita, antes de entrar na faculdade, já fazia palestras desde meus 17 anos de idade, já havia começado o trabalho nessa existência com 13 anos, na campanha do Quilo e na evangelização, evangelizando. Então, quando eu cheguei na medicina, as pessoas já sabiam da minha visão e, às vezes, os professores ou os alunos pediam para eu poder falar, no meio da aula de medicina, sobre um tema polêmico, para que eu pudesse apresentar a minha visão, porque eles me respeitavam, porque eles gostavam, me achavam uma pessoa inteligente, pelo menos mais ou menos inteligente, pelo menos a ponto de chegar lá e eles escutarem. Então, eu lembro-me que na UPE, a estadual, onde eu me formei, o primeiro evento, assim, a AME, a Associação Médico Espírita de Pernambuco, sendo fundada, e aí eu levei, como estudante ainda, um evento para dentro da academia, né, enquanto estudante. E curioso, o auditório lotou, eu falei sobre o poder da prece, algo parecido com o que falei aqui na Mansão do Caminho, acho que mês passado, contando a mesma história da Dona Isabel, que eu já conhecia, estava mais recente na minha cabeça, e foi tão interessante porque aquele evento ficou marcado, e várias vezes, quando eu fui me formar, por exemplo, e depois me tornei durante um tempo professor substituto da instituição, a senhora secretária que abria o auditório se lembrava de mim, o senhor é aquele jovenzinho médico, né, que falou sobre espiritualidade aqui. Então veja que cena, eu acho triste, melancólica, porque o local que devia ser o local anti-proselitismo virou um local pró-proselitismo científico. Porque a gente fala de proselitismo no meio religioso, mas há também proselitismo científico. Um local que era para ser aberto para o debate, nem que seja para a dúvida, para o diálogo, virou um local onde essas coisas não se podem falar.
É, portanto, um sinal de que essa batalha, travada no século XIX, de certa forma, no meio acadêmico, foi ganha pelo materialismo. Nas ciências psíquicas, o autor, que era materialista, e não é de conhecimento privado de ninguém, né? É conhecimento público, Sigmund Freud, em 1899, lança o seu primeiro livro, chamado A Interpretação dos Sonhos. Na interpretação dos sonhos, Sigmund Freud, ele vai falar, né, vai começar a sua grande obra, trazendo o poder do inconsciente. E Freud teve tanto sucesso no meio pessimista e materialista da academia, que hoje no imaginário popular, a gente canta assim, qualquer problema, aí tem a música, Freud explica. É a música, é o imaginário popular, Freud explica tudo, sendo que a explicação de Freud é uma explicação materialista. Ele publica um livro chamado O Futuro de uma Ilusão. A ilusão, meus senhores, é a religião. Meus senhores, a ilusão somos todos nós iludidos que estamos aqui. Nesse sentido, era uma ilusão que teria um fim trágico e que estava com os dias contados na visão de Sigmund Freud. Mas ele vai escrever ainda sobre totem e tabu, e vai dizer, dentro desses 3 livros, O Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo, ele vai dizer coisas do tipo, a religião é um delírio coletivo. A religião é uma neurose coletiva. É uma ilusão que vai acabar. E no livro Moisés e o Monoteísmo, ele vai trazer uma visão até bastante antissemita, o que era um paradoxo, porque ele era judeu, racialmente falando, e tinha um profundo ódio dessa visão religiosa. Não me pergunte o porquê, mas eu vejo nas obras, lendo e escutando. Foi tão curioso que eu estive falando no evento científico, e foi uma das poucas vezes que eu aceitei, que eu acho que eu estou ou mais ingênuo ou mais corajoso do que antes, e fui falar no meu acadêmico sobre como diferenciar, né, fenômenos culturais, né, que seriam fenômenos mediúnicos ou fenômenos paranormais, de transtorno mental. E ficou tanta gente escutando, e foi meia hora, né, e foi a palestra que mais o pessoal perguntou, e curioso, meus amigos, eu me senti, do ponto de vista energético, de intuição, como muitas vezes me sinto falando aqui, ou falando lá em Sacramento, que foram 2 locais marcantes do ponto de vista espiritual que percebi. Porque ele estava ali, alguém dando a cara a tapa. E eu falei assim, olha, o meu viés, enquanto pesquisador, é que eu sou espírita. Mas por saber que eu sou espírita, eu posso cair, eu consigo mais facilmente não cair no que muitos cientistas fazem, que é uma hipocrisia do ideal. Porque se a minha visão espiritualista me dá um viés para estudar as pesquisas, a visão materialista da pessoa também. Se a minha visão deísta me dá um viés, a visão ateia da pessoa também. Porque do ponto de vista científico, de afirmação, conforme a ciência foi sendo construída nos dias de hoje, nós somos herdeiros do pensamento cético dos gregos. Os sépticos, ou céticos, foram uma escola grega, consequência de Sócrates. Não porque Sócrates era cético, não. Mas de Sócrates, da postura tão profunda que Sócrates teve na vida, várias escolas se formaram. A escola de Platão, a academia, a escola de Aristóteles, o Liceu, o estoicismo, o epicurismo, várias escolas. Porque quando a gente tem um ser tão diferente, tão iluminado, esse ser não cabe em apenas uma visão. A gente não consegue entender e funda várias visões. Então, os céticos gregos, eles eram talvez os primeiros cientistas. Eles diziam que nós não tínhamos como afirmar. Eles eram, portanto, amantes da dúvida. E que toda afirmação que a gente fizesse era muito limitada. As nossas teorias não conseguiam afirmar as coisas. Então, os céticos gregos fundaram uma postura que era uma postura de verificação, de experimentação,
Um dos céticos gregos, que também era médico, chamado Sexto Empírico, pelo qual nós temos várias visões dele, né, vários livros, ele vai muito bem traduzir qual foi o método que os céticos chegaram, que foi o método da observação empírica. Sexto empírico, empirismo. O teste, portanto, de testar. Então, a ciência vai sendo tributária da perspectiva, olha, nós não temos como afirmar uma verdade apenas com a filosofia ou com a religião. Precisamos de uma outra forma de teste, uma outra forma de verificação, que é a observação dos fenômenos que se repetem. Lança-se aí as bases depois para um positivismo, lança-se aí as bases, muito tempo antes, lá na Grécia Antiga, para um método científico. Então, para os céticos, não era possível dizer que os deuses existiam ou não. Eles apenas não afirmavam. O ateísmo, portanto, não é uma postura cética. O ateísmo é uma postura dogmática às avessas, porque já está afirmando algo que não consegue provar. Nós não temos como provar se Deus não existe. Nós não temos, cientificamente ainda, como provar que Deus existe também. Temos como provar a dúvida, temos como deixar o argumento da dúvida, porque a ciência é uma doutrina, é um ramo do conhecimento limitado. Tanto quanto a religião é um ramo do nosso conhecimento limitado, tanto quanto a filosofia. São campos que se complementam mais. A partir do século XIX, a ciência acaba sendo sedutora demais, com o seu proselitismo, de querer dar todas as respostas. É um proselitismo. Assim como muitas religiões fazem proselitismo, prometendo as respostas totais e a salvação. Hoje, nós queremos a salvação por uma medicação, quando não conseguimos entender que a medicação é uma ajuda, é um auxiliar. Queremos a explicação de todas as doutrinas, de todas as teorias, pela ciência. E não vamos conseguir, porque a ciência tem que adentrar novamente numa postura honesta, científica, que nem os céticos faziam. Os céticos eram muito honestos, no sentido de amarem a dúvida e, portanto, irem investigar. O que muitos cientistas, e eu estou falando de um, por exemplo, Freud, fez, foi nunca estudar os fenômenos psíquicos, nunca aprofundar a religião e escrever essas e outras coisas que se tornaram como verdades acadêmicas. E a partir daí foi lançada a ideia de que as teorias psicológicas, elas são como que consequências, né? São abrangências ou desdobramentos da psicanálise. E por mais respeitoso que eu seja com a psicanálise, grato, porque aprendi, fui para o divã enquanto paciente, comecei nessa perspectiva, então tenho um respeito profundo. Não é apenas um desdobramento. Isso aconteceu com o Jung, que foi um desdobramento ampliado. Isso aconteceu com outras escolas, mas há que se ter um novo paradigma. E esse novo paradigma existia na ciência. Esse novo paradigma existia naquela época, tanto que, em 1899, portanto, o mesmo ano que Freud lança a interpretação dos sonhos, lançando as bases para um inconsciente materialista, Gustav Gelley, que então era o presidente da Sociedade de Metapsíquica Humana, fundada por Charles Richer, médico, psiquiatra que o era, publica um livro, O Ser Subconsciente, no mesmo ano que Freud. Então, não dá para dizer que Freud inventou, criou o termo inconsciente, porque no imaginário da gente popular, a gente imagina que Freud criou tudo, porque, infelizmente, ele não citou quase ninguém. Uma coisa básica que a ciência tem que fazer, citar as pessoas. Ele não citou quase ninguém. Não é uma inverdade, é uma coisa que você vê no livro, quando lê do livro que ele escreveu. Então, o Gustavo Gelley e todos os outros citavam. Gustavo Gelley, por exemplo, cita muito Alexandre Aksakov, cita outros pesquisadores, porque é isso a coisa básica que a ciência faz, citar. Aprender regras de citação adequadas.
É uma coisa básica que qualquer doutrina filosófica, qualquer doutrina científica precisa fazer. Há um espaço muito pequeno no artigo científico que é a parte da discussão dos resultados, que nós, autores, podemos, então, debater um pouco o que a gente acha do porquê daquele resultado. O resto do dia é muito pragmático, muito fechado, e é até bem chato de escrever do ponto de vista literário, mas é o que é, para a gente poder tentar ser mais, digamos assim, autêntico com as informações. Então, o inconsciente não foi um termo criado pela psicanálise. Ela pega e traz esse inconsciente para a clínica. Aí é um grande mérito. Mas antes da própria psicanálise, outros traziam o inconsciente para a clínica também. Pierre Janet trouxe a visão do inconsciente para a prática clínica também. O próprio Charcot trouxe a visão do inconsciente para a prática clínica através do hipnotismo, que, aliás, o Freud começa com a hipnose como sendo um método. E depois é que ele vai para outros métodos de acesso ao inconsciente. Mas nessas duas obras, que é muito interessante, no mesmo ano de publicação, uma na França, O Ser Subconsciente, e outra, outra em Viena, né, fazendo então a fala freudiana, o Gustavo Gelley vai trazer que o inconsciente, sim, é responsável por muitos fenômenos. Aliás, foi por isso que Charles Trichet funda a metapsíquica. Porque antes do Gustavo Gelley, mais ou menos próximo ali, nos primórdios dos fenômenos psíquicos, nós temos uma série de pessoas que experimentavam. E eu queria então citar alguns deles. Nós temos o William Crookes, nós temos o Alexandre Aksakov, nós temos o Charles Trichet, temos o Cesare Lombroso. Temos aí esses cientistas, por exemplo, esses pensadores, que se debruçaram em médiuns, conheceram médiuns como Eusapia Palladino, como Madame d'Esperance, Daniel Douglas Home, vários médiuns que não eram só médiuns, eram também, numa visão agora da atualidade, paranormais. E por que a gente vai, então, debruçar esses dois conceitos? Porque muitos desses cientistas, e o Alexandre Aksakov, ele estuda todos, né? Por exemplo, o Alexandre Aksakov, até a Flores Cook, ele estuda porque ele vai ajudar o William Crookes nas suas pesquisas, ele vai ajudar, e no livro que ele publica depois, Animismo e Espiritismo, ele traz também esses desdobramentos. Então ele traz ali uma citação de várias pesquisas, o Alexandre Aksakov, e é interessante a gente pensar o seguinte: a codificação começa a surgir em 1857. Mas muitos desses fenômenos começavam antes, né? Aqui na Bahia, a gente tinha uns fenômenos começando, né? O Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Ele podendo fazer, e em paralelo, fundando a doutrina espírita. Então, as coisas que aconteciam em paralelo. E aí vem a primeira reflexão que eu queria trazer dessa perspectiva. É que não houve uma doutrina unânime logo de início. Não houve assim Kardec trazendo a verdade e todo mundo aceitando, porque eram cientistas. Eram pessoas que eram descendentes, digamos assim, do ceticismo. Então eram pessoas que iam verificar. O Alexandre Aksakov, ele reencarna de forma muito interessante. Com 20 anos de idade, mais ou menos, ele publica um dos primeiros livros dele, que era uma obra sobre Emanuel Swedenborg. Então ele estudou bastante os livros de Swedenborg, e ele vai dizer que os fenômenos espirituais, né, aqueles fenômenos que aconteciam, ele teve contato em 1855 pela primeira vez, ou seja, antes da codificação começar o seu início. E ele começa a ler, traduz vários livros que vão surgindo para o russo, porque ele era médico, era filósofo, foi professor em Leipzig, na Alemanha, porque curiosamente ele vai dizer que a Alemanha era um local que talvez o pensamento fosse mais livre para poder pensar. E aí ele vai ser professor nessa universidade. Mas ele era czar, ele era médico e conselheiro, diplomata do czar russo. E muito dos seus bens, né, ele coloca, muito dos seus esforços econômicos foi para
fundar jornais sobre o estudo, sobre esse tema na Alemanha, traduzir as obras, né? Por exemplo, a obra kardeciana ele traduz para o russo, traduzir as obras de Swedenborg, de André Davis também, ele traduz para o russo. Então, é um esforço de várias pessoas para poder pensar o que é que estava acontecendo. O William Crookes é um desses que pensa o que é que está acontecendo. Charles Richer também. Cesare Lombroso também. Mas, de uma forma geral, o que é que acontece com as conclusões? De uma forma geral, a gente vai ter uma explicação que vai dizer assim: estes fenômenos são todos anímicos, ou seja, são todos produzidos pela potência da alma. Basicamente, por isso, o Charles Richer funda uma visão chamada metapsíquica, ou seja, o psiquismo humano consegue transcender metapsíquica, mas ali ele não fala de comunicabilidade dos espíritos, ele não fala de mediunidade. E há um fato muito interessante para que a gente possa pensar. Imagine, então, que essa água, né? Só imagine, tá? Que essa água estivesse se mexendo, esse copo aqui estivesse se mexendo sem a minha mão. Então, com a minha mão é normalidade, está todo mundo vendo. Se esse copo estivesse se mexendo sem a minha mão, a gente ficaria na dúvida. O que é que está acontecendo? É um fenômeno mediúnico de efeito físico, ou seja, a partir de algum médium que tem essa característica, um espírito está pegando, né, no copo e está mexendo e a gente não consegue ver o espírito, ou é um fenômeno paranormal, ou seja, a potência não do médium, mas do paranormal, está pegando o psiquismo, a força energética dele e fazendo um fenômeno que seria de telecinese. Aliás, esse termo telecinese, ao que parece, foi o próprio Aksakov que deu o nome, telecinese. O que é que ele quer dizer? O que é que a gente quer dizer com isso? Que, para a generalidade das pessoas, quando um fenômeno acontece, a gente consegue descrever o fenômeno. E por isso o termo fenômeno é muito bom, é muito importante de a gente poder dizer. Porque o fenômeno é mais neutro. O Aksakov vai dizer o nome mediunismo. Ou a gente encontra na codificação também o nome medianímico. Porque a gente não sabe exatamente se é mediúnico, ou seja, é um espírito fazendo um efeito físico, ou se é uma telecinese. Para isso, a gente precisaria, como diz a obra do Aksakov, poder ter outra pessoa para poder verificar. E aí você fazer uma série de fenômenos, série de investigações, etc. Então, a partir dessa perspectiva, funda-se uma visão de paranormalidade. Na época não foi com esse nome, foi com metapsíquica, que depois se desdobra em paranormalidade. Eram todos aqueles cientistas que tentavam explicar, né, o fenômeno como produto da alma, com um poder além da normalidade, mas não doente. É paranormal, para ao lado da normalidade. E o Gustavo Gelley era um tributário dessa visão. Então, na obra O Ser Subconsciente, é muito interessante. Você encontra ele falando de tudo, porque a dedução que ele chega a partir da paranormalidade é muito interessante. Ele fala de reencarnação, ele fala de evolução, né? Quer dizer, ele fala de evolução, mas ele não fala de mediunidade. Por quê? Porque na metapsíquica a gente não tem o fenômeno da mediunidade sendo aceito. Então, quando, por exemplo, William James, que foi um dos primeiros teóricos que falou sobre a emoção, hoje, quando a gente tem um filme Divertidamente 1 e Divertidamente 2, nós temos ali um resumo de vários séculos, de 2 séculos pelo menos, né, de teorias sobre emoções, e a primeira pessoa que fez uma teoria sobre as emoções foi o William James e Carl Lang. Foi mais ou menos simultâneo. E o William James, então, além de estudar as emoções, era um médico, um pai da psicologia moderna, professor em Harvard, ele estuda os fenômenos mediúnicos, mas ninguém fala. Ninguém fala que ele estudou. Só que a conclusão dele era de que, olha, é difícil chegar na conclusão se é anímico ou mediúnico, e aí ele vai fundar uma coisa chamada pragmatismo. Não importa muito o que é. Na prática clínica, importa o pragmatismo da consequência desse fenômeno. Então é interessante essa visão, porque realmente da prática clínica, esse pragmatismo que o William James funda,
talvez confuso com a questão ontológica do que era de fato, tem uma utilidade muito grande, o pragmatismo clínico, porque é tão profundo o negócio que a gente tem que fazer algo para ajudar o povo, né? Então, para ajudar a pessoa, a gente precisa de um pragmatismo, né? Porque não vai ser um debate, aqui é o momento da explanação, do debate, ou seja, da palestra, né? Então, até fazendo um spoiler, digamos assim, eu sou clínico e sou palestrante, né? Não dá para eu fazer uma palestra na minha clínica, entendeu? Porque o objetivo é outro. Então, são pragmatismos clínicos que William James fala muito bem na sua obra. Mas, mais uma vez, se exclui. Ele fica mais ou menos na dúvida. Gustavo Gelley, não. Ele fala do inconsciente. Mas era um inconsciente que não era patológico. Ele descreve muito bem a histeria, porque para os que falaram do inconsciente como sendo o causador, do ponto de vista de doença, tudo era histeria. Tudo era histeria quando não era manipulação. Então, vamos esquecer que a parte da fraude, né, porque vamos partir do pressuposto que era verdadeiro, né? Então, em sendo verdadeiro, os cientistas desse primeiro momento, os filósofos que foram para uma visão mais materialista, disseram que era histeria, era um fenômeno de adoecimento. Então, isso aí seguiu mais a linha de Freud. Foi a linha que Freud seguiu, né? É inconsciente, mas além de inconsciente é adoecimento. É anímico, mas é um anímico patológico. É um adoecimento porque impacta a vida da pessoa. Já o Gustavo Gelley, o Charles Richer, vai dizer é inconsciente, mas nem tudo é patológico. Aí vem, quando vai o William James para os Estados Unidos, né, nós temos ali um início de uma paranormalidade, uma parapsicologia que hoje quase não tem mais muito representante, perdeu muito a sua força. A parapsicologia seria uma consequência dessa visão anímica não patológica. Então, o Gustavo Gelley vai dizer, nessa perspectiva, junto com Charles Richer, que são fenômenos do inconsciente ou do subconsciente humano, mas que não são porque ele vai, inclusive, trazer as consequências morais desse poder anímico que nós temos e não sabemos. No entanto, hoje, porque talvez a parapsicologia cresce depois, sai da Europa, né, e vai muito para os Estados Unidos, e perde muito da sua força, o que é que a gente encontra como, talvez, consequência da parapsicologia? As histórias de quadrinho dos mutantes. Né? Veja que coisa. O paranormal virou o professor Charles Xavier, do X-Men, que tem a telecinese, virou história de quadrinho, tem filme, né? X-Men. Então a gente pensa que hoje é tudo coisa de X-Men, porque os Estados Unidos é expert nisso, né? Ele faz uma história muito interessante, traz conceitos muito bonitos numa história de ficção científica. E no imaginário popular, mais uma vez, eu acho que é uma obra, né, digamos assim, é uma tendência materialista, porque a consequência é a gente pensar que é tudo ficção científica, é tudo ilusão. Então, a consequência é muito parecida com a consequência que Freud disse, da questão de uma ilusão que vai desaparecer. Mas houve um grupo de pessoas, do qual o William Crookes é um dos principais representantes, porque William Crookes era um gênio gigantesco. William Crookes, por exemplo, ele faz um experimento dos raios catódicos, que são fundamentais para serem descobertos e desenvolvidos posteriormente o raio-x, que é fundamental para a gente ter hoje a ressonância magnética, para podermos ter hoje a tomografia, ou seja, a possibilidade de a gente ver a matéria não só no externo. Veja que coisa que parece ficção científica. Uma ressonância magnética. A gente pode ver o cérebro da pessoa, né, sem abrir a cabeça da pessoa, sem fazer uma crenotomia. William Crookes, com a sua experiência dos raios catódicos, possibilitou. Então, que ganhou o título de Sir William Crookes, e além disso, ele parece ter descoberto um elemento, acho que o nome é tálio. Entre vários elementos da tabela periódica que foram descobertos, ele descobre ali e descreve o tálio. E ele vai estudar os fenômenos mediúnicos. Ele, inicialmente, se declara. Ele foi para poder mostrar que era uma fraude. Ele foi para poder desmascarar. Mas a médium,
ou a paranormal, pediu com tanta humildade, pediu para assinar contrato, porque ela estava preocupada, porque ela estava sendo, digamos assim, ridicularizada, né? A sua moral, a sua ética. Então ela estava preocupada também para saber o que está acontecendo comigo, eu não sei. Temos que lembrar que tudo aquilo estava começando a florescer numa força provavelmente pouco vista, com tamanha, né, frequência, intensidade. Era a primeira vez, com tamanha frequência e intensidade, num período de tempo não curto. Então as pessoas não sabiam muito bem o que é que acontecia. Então ele vai lá, estuda, mas era cientista. No mais profundo termo, honesto. E com a sua honestidade científica, ele afirma, olha, não digo mais que isso é possível, digo que isto é real. Há uma realidade nesse fenômeno, e ele não coloca só o fenômeno paranormal. Veja, ele vai aprofundar. Não é só paranormalidade, ele vai dizer que é uma comunicação mediúnica. Ele vai atestar que aquelas materializações são espíritos que se materializam. E um dos seus colaboradores, o que eu já citei, o Alexander Aksakov, ele também vai nessa linha. Mas veja que coisa curiosa. Ele teve contato com o espiritualismo, teve contato com o espiritismo. Eu falei que ele foi tradutor das obras de Allan Kardec, né? Fundador de revistas, mas ele só se torna mesmo espírita, de fato, depois da desencarnação de Allan Kardec, quando uma grande polêmica surge com um filósofo que era professor em Leipzig também, na Alemanha, enquanto ele era professor, que ia dizer que todos aqueles fenômenos ou eram fraudes, ou eram consequências do inconsciente. Mas a visão do Hartmann, que era discípulo de Schopenhauer, era talvez um inconsciente mais para o patológico do que para o inconsciente paranormal positivo, digamos assim, do Charles Richer. Porque ele era muito mais, né, materialista e pessimista. E aí o Aksakov, né, ele primeiro fica muito empolgado, porque ele havia tentado atrair, como ele próprio diz, que atraía a atenção dos cientistas. E todo aquele esforço de publicar artigos em jornais, fazer todo um trabalho, era para, pelo menos, chamar a atenção das mentes sérias. E ele só recebia, né, pedradas, né, impropérios, digamos, dúvida. Apesar dos autores da literatura alemã poderem até, da literatura, não da ciência, acreditarem, ficarem empolgados. Então, quando o Hartmann faz um livro sobre o espiritismo, e é interessante que ele bota o nome espiritismo já, não é espiritualismo de forma genérica, ele bota o nome espiritismo. Então, o Aksakov, que gostava de uma polêmica, era um grande polemista, ele então escreve, fica 4 anos reunindo todos os dados que ele havia reunido, já numa maturidade da vida, porque ele nasce em 1834 e vem a desencarnar em início de 1903, 1904, por ali. Então, em 1890, já na maturidade, como ele coloca, da sua força física, ele então publica o livro Animismo e Espiritismo, em resposta ao Hartmann. E nesse livro, ele vai dar uma classificação muito interessante. Como falei, o nome mediunismo. Em Kardec a gente vai encontrar mais o termo medianímico e depois nos outros estudiosos mais modernos. Mas ele vai falar mediunismo porque era difícil descrever, né, o que era que estava acontecendo. E, além disso, esse fenômeno de mediunismo, esse fenômeno psíquico, ele podia ter várias causas. Então ele vai dizer, olha, o Hartmann tem razão. Em nenhum momento nós, espíritas, ele já fala o termo espírita, né? O espiritismo, espiritualismo, ele já vai fazer a diferenciação. E vai usar os livros de Allan Kardec, né, como citação, olha, o movimento das pessoas do espiritismo. Então ele vai explicar, olha, a gente não diz que é tudo espírito. Muitas coisas são animismo. E aí ele cria esse termo, pelo que a gente vê, parece que ele que deu força a esse termo. Não sei se existia, mas pelo menos que ficou para a história, que ele criou esse termo, animismo, quando faz esse livro, e vai dizer basicamente isso. Esse fenômeno, mediunismo, esse fenômeno medianímico, pode ser o que ele chama de personismo. Personismo
ele traz de forma didática uma subdivisão. Então, ou é espiritismo ou é animismo. Tá bom. Mas ele vai aprofundar um pouco mais. E esse animismo ele vai dividir em personismo, que seria o quê? Seria um animismo intracorpóreo. Seria um animismo que não faria telecinese, mas, por exemplo, poderia escrever de forma automática. Seria o que Pierre Janet falou de automatismo psicológico, porque Pierre Janet, estudando o fenômeno, vai dizer que era um fenômeno do inconsciente e do automatismo psicológico. Ou seja, é uma força anímica, é uma comunicação da alma da pessoa. Um estado de transe intrapsíquico, ou intramediúnico, digamos assim, embora o termo não me pareça totalmente adequado, porque médio já pressupõe duas pessoas, né? Mas seria intrapsíquico, então ele chama de personismo. Esse outro tipo de animismo, que seria o fenômeno paranormal, da telecinese, por exemplo, aí seria o fenômeno anímico, porque é extracorpóreo e é muito mais incomum de acontecer. Seria a metapsíquica, propriamente dita, paranormalidade, propriamente dita, porque esse personismo poderia ser também uma paranormalidade, mas acabou que não era o principal estudado pelos parapsicólogos. Por fim, ele vai dizer que poderia ser espiritismo. Ele usa o termo espiritismo, um fenômeno espírita, ou seja, um fenômeno mediúnico. E ele vai dizer, olha, um dos erros de nós espíritas é não estudar e achar que tudo é espiritual, do ponto de vista do espírito que está se comunicando. E eu acho interessantíssimo a gente pensar em termos do animismo, não como uma coisa perturbada, mas como uma potência da nossa alma. E a gente tem, ao longo da história, vários exemplos, e a gente vai se encaminhando para essa primeira parte final, vários exemplos na história. Vejamos Wolfgang Amadeus Mozart, 4 anos de idade, e eu fiquei fascinado quando eu comprei a obra dele completa, quando era CD, aquela coisa, CD, né? Era um bocado de CD, e ficava uma obra gigante, assim, só música do Wolfgang Amadeus Mozart. Porque ele começou cedo, né? 4 anos. Enquanto a gente tem 4 anos, não nem lembra o que é que está fazendo, está brincando, ele estava compondo, estava tocando nas cortes. E aí ele morre, ele desencarna muito cedo, cerca de seus 36 anos por aí. E veja que coisa linda, o tempo todo compondo. Não era uma obra mediúnica, era uma obra anímica, era a potência de Mozart. E eu acho que tem total razão quando ele vai dar a comunicação e vai dizer que veio de Júpiter. Só pode ter vindo, né? Não tem como ser desse planeta. A evolução, até do ponto de vista da música, não tem como ele aprender a música nesse planeta, porque ele traduz uma nova forma de música. Assim como eu acho também de Johann Sebastian Bach. Ele traz um divisor de águas com o cravo bem temperado, da qual depois Gounod, em 1800, no século XIX, portanto, compõe a Ave Maria, de Bach e Gounod. É a parceria da música mais demorada, né? Porque um foi em 1600 e outro em 1800. Pegou o cravo bem temperado, em dó maior, aquela melodia linda. Na verdade, não era uma melodia, era uma harmonia por si só. E aí ele coloca a melodia de Ave Maria. Johann Sebastian Bach também era um jovem, a obra dele é até maior do que a de Mozart, mas também ele viveu mais tempo encarnado, né? Mas ele publicava o tempo todo, estudava as partituras desconhecidas, e a obra de Bach é um divisor de águas. Então não tem como esses seres serem aqui da Terra, porque eles trazem uma nova perspectiva, e eu acho que eles trazem essa nova perspectiva para poder dar uma nova vibração espiritual. Veja que coisa curiosa, linda, né? Antes do século XIX, esse século que a gente está aqui se debruçando, a gente tem a preparação artística. Johann Sebastian Bach na Terra. Um século depois, pouco tempo depois, Wolfgang Amadeus Mozart. Compondo de 4 anos, e dá para você botar na internet, hoje em dia no YouTube, bota aí, é verdade. Né? Não tem no CD mais, você tem no YouTube hoje, músicas dele, tem até compilados que mostram a evolução da composição.
Muitas músicas que a gente escuta hoje não é da qualidade da música de Mozart de 4 anos de idade, né? É curioso isso. Só fazendo um adendo assim, né? Só um parênteses para a gente poder pensar como a gente está, né? Onde a gente está chegando. Pois bem, e Beethoven vai ter aulas com Mozart, né? Mas Mozart não gostava de dar aula. Mozart gostava de compor. Um espírito artístico. Um espírito que tem uma outra fonte de linguagem. A música já dá exemplo dessa paranormalidade. E quando ele está no final da existência, ele vai compor uma obra que não conseguiu terminar em vida, chamado Requiem, a Missa para os Mortos. Curiosamente, nessa vida, foi a primeira vez que eu escutei a música erudita, foi com essa música. Eu já era do Conservatório de Música, mas tinha um CD ali perdido na casa de meu pai, que era o Requiem de Mozart. E aí eu coloquei para tocar. Que música linda. Quando você escuta a Lacrimosa, em que ele vai subindo nota por nota, coisa simples, mas faz um efeito que toma o ambiente. E ao mesmo tempo que ele estava compondo a música para os mortos, ele estava compondo também a Flauta Mágica, que era uma ópera, um vaudeville, digamos assim, uma opereta, que tem ali um personagem, Papageno, que era um galo, né, conversando com uma galinha de fato. Então veja que coisa, porque era ópera engraçada, era para o povo, era ópera não para os teatros famosos, era ópera para o povo. E lá tem a área da Rainha da Noite, que é um arpejo lindo. Então aquele espírito que ao mesmo tempo consegue compor uma lacrimosa, profunda, melancólica, transcendente, compõe, meio que em paralelo, uma música para o povo, de um papagaio, né, de uma galinha conversando com outra, papageno, lindo, simples, um espírito que mostra a importância, assim, de vermos a nossa alma, desenvolvermos o nosso lado luz interna, porque quando desenvolvemos isso, ficamos um pouco mais tranquilos e começamos a entender que há uma transcendência em tudo. Uma transcendência mediúnica ou talvez uma transcendência anímica. Mas uma transcendência que nos fala de um objetivo maior da vida, que nos remete a uma mudança de perspectiva. Então eu acho que as telas não são as únicas causadoras desses números alarmantes. Eu penso que a causa vem sendo pouco a pouco quando o materialismo vai dominando as nossas explicações e vai matando o espiritualismo, e não o espiritismo matando o materialismo. E não podemos viver mais, não conseguimos mais, não vemos hoje tantas pessoas que vivem com tanto fervor. E aí eu acho que o espiritismo, eu penso, é um sobrevivente. Allan Kardec é um sobrevivente porque foi um dos poucos que conseguiu colocar o fenômeno mediúnico, junto com a reencarnação, porque o Aksakoff, o Daniel Douglas Home, não acreditavam em reencarnação. No início, uma parte da vida. Só no final, que o Aksakoff publica esse livro, ele já acreditava. Mas ele vai dizer que a reencarnação era um dogma influenciado pela médium Jafé, que estava com raiva de Allan Kardec. Então veja que eu fico assim pensando, sabe? Mais ou menos no cristianismo dos primeiros tempos, sem Jesus. Os discípulos, que eram assim meio ciumentos, né? Os discípulos eram como se fosse assim meio, né, irmãos que brigam pela atenção do pai, né? Eu fico pensando que era mais ou menos isso, vários cientistas, vários médios assim, que não tiveram a percepção naquele momento da grandeza total do que estava acontecendo quando o espiritismo vai surgindo, né? E alguns conseguiram perceber, alguns conseguiram rever a trajetória, ainda em vida, e adquirir a fé espírita para poder ir aos poucos transcendendo. O convite, portanto, dessa reflexão com tantos nomes, é que a gente não deixe a matéria no que é pior da sua visão, que é o apego, que é o materialismo que vê que tudo está apegado às coisas transitórias. Mas que possamos entender que essa personalidade de hoje, diria o Aksakoff no seu livro,
é apenas uma personalidade, porque a individualidade, o ser espiritual, na sua consciência e na sua subconsciência, persiste, porque é um ser imortal. É um ser que cresce em transcendência para algum dia poder revestir-se de uma persona, de uma personalidade tão profunda quanto os primeiros heróis do primeiro tempo. Allan Kardec, eu acredito, é um herói da visão espiritualista. E é por isso que a sua visão persiste. Porque reconhece-se, disse Jesus, a árvore pelo fruto. E o fruto de uma doutrina, a árvore é a doutrina. O fruto são os seus adeptos. Como os seus adeptos conseguem transformar as suas vidas? Como aqueles que seguem conseguem viver a doutrina espírita? Somos, portanto, convidados. Eu não diria convidados, eu diria convocados, conclamados, a travar mais uma vez a batalha do espírito. Mas agora, não mais nas academias apenas, querendo convencer o outro. Não mais querendo convencer o público, mas se convencendo internamente que o caminho é a fé. A fé moral, que faz a gente mudar a nossa vida com resignação, com paciência, com estoicismo também. Para podermos um dia entendermos a grandiosidade poética com que Castro Alves nos brinda. Porque há mistérios que ainda hoje são mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, e buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas como não encontramos nas teorias humanas as verdades, ficamos como os míseros cativos na iniquidade e da dor. Ainda bem que é a luta que se trava. Bendita, do espírito que se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopro dos escultores que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. A própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, Deus é o seu autor, o universo é o seu altar. Nós somos um pouco do altar de Deus na vida, desejando iluminar a própria alma e florescer na transcendência da evolução. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das suas trevas mortais e suas rútilas passagens, deixam fulgores, deixam imagens em reflexos perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta, tirânico, conquistador. É Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que naquele momento ia ensinando, naquele momento, os povos indígenas, originários, ainda infelizes, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam bem, benditos sejam aqueles que saem da dúvida mortal e que entram na certeza imortal da alma, para poder dizer, para frente caminhai. O amor, queridos amigos, é a luz do conhecimento que podemos alcançar. Portanto, tenhamos fé, tenhamos esperança, que possamos marchar para dias mais tranquilos, em que o patrimônio do Espírito será uma verdade resplandecente. Muita paz.